Bom, o intuito desse vídeo é alertar para você não ter ansiedade e pânico, mas para que você saiba que todo esse cenário que você está vendo, ele é o princípio das dores. Tudo está, vamos se dizer, piorando, porém se nós formos olhar todo o panorama da história, desde aquilo que estava escrito lá no princípio, nos tempos de Noé, é como um ciclo que vai voltar a se repetir. Então, como eu estava me referindo a esses tempos sobre essa questão das queimadas, isso que aconteceu na Argentina ontem foi dia 11 de outubro de 2023, essa guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas não é a primeira vez, não vai ser a última. Isso é só de fato o princípio. Não é a primeira vez que o Hamas ataca repentinamente Israel, só que o intuito das nações é destruir de fato Israel. Tanto que você pode observar, pensa num povinho que é perseguido a vida inteira. Esse povo, porque querendo ou não, isso não engloba só uma questão territorial. Se você for ver, Israel ele é cercado por diversos países, que a maioria são países islâmicos. São aí as pessoas que elas odeiam de fato ali o povo judeu, sabe? Porque querendo ou não, o povo judeu, ele contém a história da humanidade, ali é o marco de tudo, ali começa tudo. E o inimigo ele quer dizimar simplesmente as pessoas que carregam a verdade, que carregam a bandeira do único Deus, que é o Deus que nós servimos, o mesmo Deus do cristianismo. O judaísmo e o cristianismo, eles estão em vertentes totalmente diferentes. Mas hoje, existem judeus que creem que Jesus Cristo é o Messias e existem judeus que não acreditam. Mas o que eu quero me ater aqui é o quesito de fatos sinais. A palavra do Senhor vai relatar lá em Mateus capítulo 24 que Jesus ele estava dizendo, ele estava num sermão profético falando sobre o princípio das dores. E quando ele estava saindo do templo, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram dele: Senhor, qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Foi quando Jesus ele começou a ensinar. E aqui ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. As únicas pessoas que não serão de forma alguma enganadas vai ser o povo que tem o Espírito Santo de Deus, ou seja, carrega a presença de Deus. Porque você pode ver que há muitas pessoas que carregam milhares de doutrinas falsas, filosofias falsas, pessoas que andam atrás de pessoas como... O tanto que as pessoas elas correm atrás de pessoas para solucionar todos os problemas dela, tanto que essas pessoas deveriam correr atrás de Deus. Só que há uma cegueira nos olhos das pessoas. Todo esse cenário que a gente vê é o princípio, é como se fosse realmente um ciclo que vai se voltar. Que nem ainda pouco comentei com uma pessoa, eu disse assim que o final dos tempos, ele não é algo que só está acontecendo em si agora, mas o próprio Senhor ele fez a comparação de que os últimos dias eles seriam semelhantes aos dias de Noé, ou seja, o mundo ele já foi algo totalmente terrível a ponto de ter vindo um dilúvio. Tanto é que não teria um dilúvio se a humanidade não tivesse totalmente perversa. Quantas vezes você vê as pessoas falando que cidades foram dizimadas pelo próprio Senhor, a não ser a cidade de Sodoma e Gomorra. E aquilo ali foi lá no princípio da criação. E agora vai ser semelhante ao princípio da criação. Então, Deus ele tem ciclos para cumprir aquilo que Ele mesmo já estabeleceu. E aqui eu vou explicar algumas coisas para você que o Senhor, Ele disse que muitos viriam no nome dEle e falariam que era o Cristo, ou seja, o caminho, a verdade e a vida. É isso que está representando. Quantas pessoas que são pessoas totalmente enganadas, vivendo no engano, elas levam outras pessoas para caminhos que na verdade totalmente distanciam as pessoas do Senhor. Ou seja, elas anunciam: eu sou Cristo, eu sou o caminho, não só muitas delas se intitulando como o profeta das últimas horas, mas dando doutrinas demoníacas, fazendo você, ao invés de se aproximar de Deus, se afastar mais dele, terceirizando caminhos. Então aqui que ele diz, acautelai dos falsos profetas. Os falsos profetas não existem agora na nossa era. Eles sempre existiram. E a palavra de Deus afirma que o povo ele perece justamente pela falta do conhecimento, que é o conhecimento da Escritura Sagrada, de compreender pelo próprio Espírito de Deus aquilo que o Senhor ele quer ensinar, ele quer falar. E aqui vem dizendo também, versículo 6: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é nisso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, vai haver fomes, peste, terremoto, em vários lugares, em inúmeros lugares. Mas tudo isso é o que? É o princípio. Quando chegar realmente a fase mais apocalíptica, o que vai acontecer? Não vai ser só em um lugar, vai ser em vários lugares simultâneos. Então, o intuito desse vídeo é fazer com que você se desperte, não com medo de que, nossa, meu Deus, Jesus vai voltar amanhã. Ainda há muitos sinais para se cumprir. Realmente a volta do Senhor está próxima. Só que o que a gente não pode é ter uma pregação sensacionalista, uma pregação que faça as pessoas acharem
que não há mais tempo de nada, porque a palavra do Senhor afirma que as noivas, elas estarão o quê? Com a reserva é a presença do Senhor. Ambas dormiram ali, só que ao som do noivo, ao despertar, todas elas despertaram, porém algumas estavam preparadas e outras não. Não vai ter tempo de correr atrás, então o tempo de você correr atrás da presença de Deus, de buscar o conhecimento, é agora, de você se firmar no Senhor. É agora, porque você não sabe o dia de amanhã, às vezes as pessoas se preocupam tanto só que, ai meu Deus, aquele dia vai ser terrível e tudo mais, mas cara, se tu morrer atropelado, e se tu for assaltado e o bandido te matar, tem muitas formas de morrer antes que Jesus volte. Então, a gente não vai estar vivo, a gente na verdade não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Imagine daqui a uns dias, daqui a uns anos, há um cenário que ele precisa se cumprir. A palavra de Deus afirma que o evangelho vai ser pregado por todo mundo. Ainda não aconteceu isso. Então, a gente está encaminhando-se para o fim, porém precisamos buscar ainda a presença do Senhor a ponto de que a gente tenha o quê? A certeza da nossa salvação, mas também a gente saiba que o Senhor, ele ainda tem promessas para se cumprir. E aqui ele vem falando, todas essas coisas vão ser os princípios das dores, vocês vão ser entregues para ser atormentados. Então imagine que você está sendo entregue para ser atormentado e tudo mais, e você está aí no momento de perseguição. O próprio Senhor falou aqui, ó. Muitos vão trair uns aos outros, vão se aborrecer, vai surgir muitos falsos profetas, vão enganar muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem tem o amor? A igreja de Cristo. Então qual é o amor que vai se esfriar? Se no mundo não tem amor, não, gente. Só tem ódio. Então aqui ele está se referindo à própria igreja de Cristo na terra. Então são esses pequenos detalhes minuciosos que a gente precisa se atentar. Então, muitas vezes as pessoas olham para os sinais e ficam apavoradas. E isso é bíblico. Também está escrito que as pessoas elas vão ficar horrorizadas com o abalo que vai vir e tudo mais. E isso é normal, é da nossa natureza humana. Porém, o que acontece? É burrice a gente ficar preso só aos sinais e se desesperando só quando acontecem as coisas. Porque talvez você que está vendo esse vídeo, ele não é só destinado para quem está firme no Senhor, não. Eu acredito que quem está firme, o próprio Senhor também está levantando para pregar. Mas o meu intuito aqui é alcançar você que ainda não conseguiu se firmar na presença do Senhor, ainda não conseguiu decidir. Talvez você de fato não tenha força, há algo mesmo espiritual que te impede. Só que Deus, ele nos deu esse poder de escolha. Assim como Deus ele não te obriga a seguir o caminho dele, Satanás também ele não tem esse poder de fazer isso. Deus poderia fazer, mas ele não faz porque ele já estabeleceu regras e princípios. E aqui na palavra, ele vem dizendo assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Ou seja, a igreja ela vai ser arrebatada antes do fim, o final mesmo, assim, que acabou tudo, foi tudo destruído. Só que é um engano a gente acreditar que a igreja vai ser arrebatada, e aí então quem ficar na terra, naqueles tempos de perseguição, de não sei o que, ainda vai ter uma chance. Cara, vamos só ser um pouquinho inteligente. Se você não está conseguindo dizer não para o pecado, você vai dizer não para o governo? Porque a marca da besta, na verdade, ela vai vir da onde? Das autoridades do governo. Porque vai ser uma doutrinação de uma coisa só, uma religião, uma moeda global, uma só forma de pensar, de ter uma união que é totalmente falsa. Porque não existe a palavra de Deus diz que existe a luz, existe a escuridão, existe a noite, existe o dia, existe o bem, existe o mal. Então como que vai estar tudo junto, misturado? Impossível. E as únicas pessoas que serão a resistência, os do contra para a humanidade, é quem? É a igreja de Cristo. E aqui, o Senhor continuou falando aqui. Quando pois diz que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estavam pensando, ou seja, Cristo. Então, os que estiverem na Judéia, que fugiu para o monte, ele vai dizer que não existe instruções. Ok. Aí ele vai dizer, vai haver grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo agora, nem tampouco haverá jamais. Então, lembra do ciclo que eu disse? Vai ser semelhante ao dia de Noé. Então é como se fosse algo que vai se repetir, porém, claro que vai ser algo ainda um pouco pior, porque vai ser o final de tudo mesmo, não vai ter a continuação da humanidade como teve com a Noé e a sua família. E aqui vem dizendo, e se aqueles dias não fossem abreviados em qual sentido? O dia vai ter só 12 horas? Como é que vai ser essa abreviação? É a abreviação no sentido da perseguição. Deus sabe que o povo não ia suportar tanto tempo ser perseguido e conseguir se salvar, porque aqui diz, ó, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma, gente. Mas por causa dos escolhidos, aquele dia vai ser abreviado. Aí eu te pergunto, se é por causa dos escolhidos e a gente já foi arrebatado, então por que ele vai abreviar se aqui tá só as pessoas que se perderam?
Não tem sentido isso. Ou seja, os escolhidos de Deus ainda vão estar na terra, passando por muita aflição, juntamente com o povo. Só que Deus ele nos guarda em meio à aflição. Mas a palavra do Senhor diz que quem tiver que ser morto pela espada vai ser morto. Quem tiver que ser preso vai ser preso. Ou seja, é algo que o nosso destino ele realmente está nas mãos de Deus. Eu não queria ir para a cova dos leões como Daniel. Eu não queria ir para a fornalha que nem ele, sabe? Eu não queria passar pelo sofrimento. Eu não quero ser preso, eu não quero ser perseguido. E na verdade ninguém quer isso. Só que a palavra do Senhor tem um versículo que eu não lembro onde está, que todo aquele que quer viver o verdadeiro evangelho em piedade serão perseguidos, passarão por sofrimentos. Então, a responsabilidade que temos de servir a esse Senhor. E aqui vem dizendo assim: se alguém vos disser, está aqui ou está ali, não lhes dê crédito, porque vão surgir falsos profetas, eles vão fazer o quê? Sinais e prodígios, e que se fosse possível enganaria até os escolhidos. Por que não enganamos os escolhidos? Porque os escolhidos, eles estão de olhos abertos. Os escolhidos, eles têm o Espírito Santo de Deus para revelar. E a palavra de Deus diz que quem tem o Espírito Santo da verdade, ele não precisa que ninguém os ensine, porque o próprio Espírito discerne e ensina todas as coisas. Então, aquela necessidade de você ser ensinado, ela é uma necessidade para um novo convertido, uma pessoa que não tem instrução, que ela ainda não conhece mais. A palavra de Deus diz que nós devemos crescer em plenitude, conhecimento, graça de Deus, virtude, que é justamente crescendo, alcançando essa maturidade espiritual, que a gente vai poder ter esse relacionamento a ponto de ser sensível e ouvir do próprio Deus os mistérios que ele tem para revelar. E aqui vem dizendo assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todos verão, não será algo escondido, não será algo só uma pessoa vai ver, não. Assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim também virá a vinda do Filho do Homem. Aí continuando, ele vai falar aqui no 36. Naquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, só Deus. Então, os sinais é justamente para que a igreja ela esteja o quê? Desperta, alerta. Aí aqui vem, e como foi no dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas comiam, bebiam, estava todo mundo vivendo bem, tranquilo a sua vida normal, e vai vir o quê? A vinda do Senhor. Aí vem aqui, ó. E não perceberam, até o que veio o dilúvio, levou a todos, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando acontecer a repentina destruição, já era. Aí aqui, deixa eu ver. Aí aqui vai falar das parábolas e tudo mais. Aí aqui, ó. Capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas. Quem? Só os escolhidos? Não, todos. Os bodes e as ovelhas. Os da direita e os da esquerda. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Aqui vem a ceifa. Porque de apartar, opa, aqui vem de bendito de meu Pai direita. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade. E ainda tem mais. Aqueles que praticarem iniquidade são aquelas pessoas o quê? Que anunciavam, profetizavam, curavam, expulsavam. Os ímpios já estão condenados, condenadíssimos. Esses também são ímpios e iníquos, né? Só que aqui ele está sendo enfatizar que o fato de fazer para Deus não significa estar com Deus, né? Aí aqui, quem vai para a direita é os que ele diz assim: estive nu, me deste de vestir, tive fome, me deste de beber. Mas não só pelo ato de fazer a obra, mas pelo ato da generosidade daquilo que você carrega dentro de você, que é a presença do Senhor, de fato. Então, o que eu tenho para dizer para você, né? Finalizando. Busque enquanto você pode. Não busque só por causa dos sinais, por causa do medo, não busque. Só é você olhar para a sua vida. Você está feliz com a sua vida, com suas escolhas, você tendo o controle nas suas mãos, você está conseguindo tudo que você quer quando você deita. A sua cabeça no seu travesseiro, você tem paz, você tem tranquilidade, você consegue falar com Deus abertamente porque você está livre, ou você tem aquela culpa, aquele peso. O que você sente de fato quando você sabe vai se dirigir a Deus? Então, a própria pessoa, a palavra de Deus diz que ela já traz a condenação para si. Então, se você tem medo do castigo, é porque você sabe que você não está fazendo por obra. Então, ninguém é salvo pelo que faz ou por merecer por obra. Somos salvos pela graça, mediante a fé que temos nele. Só que um salvo, ele anda de acordo com o princípio que Deus ele estabeleceu. Então, aproveite para buscar verdadeiramente o Senhor enquanto você está podendo. Você não sabe o dia de amanhã. Independente de todas as catástrofes, eu quis aqui enfatizar esse ponto, mas o que eu quero que você entenda é que isso é esse princípio. Não vai melhorar, vai piorar de fato. Só que, ainda não chegou até a sua casa, tá entendendo? Você não está lá na faixa de gás, você está aqui, com o celular na mão, você está ouvindo isso, então você ainda tem a oportunidade de buscar enquanto você está podendo.
Então não deixe que as dúvidas elas te tirem daquilo que Deus ele já estabeleceu para ti. Os trabalhadores eles são poucos porque eles não querem se levantar. Então se levante, seja mais um embaixador a pregar a pregar esse mesmo evangelho, a falar sobre o princípio dos dons, sobre o apocalipse, sobre que Jesus está voltando, mas a falar que o tempo de se arrepender é hoje, é agora, sabe? O mundo ele tem sido tão cruel de diversas formas. Ele é totalmente negro, ele é totalmente preto e branco, ele não tem cor, ele não tem alegria. E essa mensagem é totalmente voltada para o povo a quem o Senhor escolheu. Talvez hoje você não está de pé, mas um dia você já teve. Então, peça do Senhor. Senhor, eu não consigo sair talvez desse relacionamento que me aprisiona, talvez o que me prende é um vício, é uma droga, é uma cachaça, é um relacionamento, é a prostituição. Não sei, fale para Deus, fale, Senhor, se revela para mim, porque é Ele que chama, é Ele que traz o despertar. Não é algo que vem totalmente de longe. A gente decide, mas é Ele que traz esse despertar. Então, desperte enquanto é tempo, aproveite que você ainda está vivo, está viva, sendo amado por Deus. Deus não disse, acabou pra ti, porque senão ele já tinha tirado teu fôlego. Então, você que está ouvindo esse vídeo até aqui, faça uma oração para Deus, sabe? Então, assim, eu quero finalizar orando pela sua vida. Senhor, Deus, meu Pai, quero te apresentar as pessoas que ficaram até aqui nesse vídeo. Pai, falar com elas, toca nelas de uma maneira genuína, de uma maneira especial. Que o Senhor venha penetrar com essa palavra no coração delas, profundamente, em nome de Jesus. Então, que você seja tocado, que você fale com Deus, não deixe passar esse momento, não deixe passar esse despertar. Fale por ele suas necessidades e você vai conseguir, em nome de Jesus.